desta igreja é como a de outrora. As crianças cantam e também dão glórias, e a mocidade é firme na fé. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Feliz com Jesus aí, irmãos? Amém. Pronto para receber do Senhor? Amém. Então fica atento aí, fala para o seu irmão, não perturba não. Irmãos, abra suas Bíblias em Jó, capítulo 8, por favor. Glória a Deus, aleluia. Todos encontraram? Amém. Amém? Glória a Deus. Esperamos, então, irmão. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Prepara uma noite para nós receber. Amém? Então, leiamos. Então Bilbalde de Suá respondeu: até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso eu torço a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Agora nós vamos pular lá para o versículo 20. Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem mal. Mas contra você, ele encherá de riso a sua boca e de braços de alegria os seus lábios. Seus inimigos se vestirão de vergonha e as tendas dos ímpios não mais existirão. Amém, irmãos? Irmãos, a palavra vem falar de um livro de Jó hoje. Todo mundo conhece a história de Jó, mas eu creio que todo mundo já deu uma vasculhada, já deu uma lida para entender a história de Jó. Jó foi tentado, perdeu tudo, perdeu suas posses, perdeu sua família, caiu em desgraça, que a Bíblia mesmo relata. Só que Jó, no momento mais perturbador da vida dele, ele não perdeu a fé em Deus. Ele jamais negou o Senhor, mesmo nas circunstâncias que ele estava passando. Então, irmãos, nessa passagem aqui da Bíblia, um dos amigos de Jó, que é Bilbalde, chega para ele, falando para ele como se ele tivesse feito tudo de errado na vida dele, para que ele fosse acometido de todas as desgraças. Sabe, irmãos, hoje nós vivemos num mundo que é onde a gente prefere apontar o dedo para a pessoa do que perguntar o que está acontecendo. É mais fácil julgar a pessoa pelo que ela está vivendo do que oferecer a mão para uma ajuda, de buscar o entendimento do que aquela pessoa está passando. E aqui na Bíblia fala que Bilbalde foi um desses caras que apontou o dedo para Jó. Como se Jó tivesse pecado, como se Jó tivesse no erro. Pelo contrário, meus irmãos. Jó era um tão abençoado, tão temente ao Senhor, que mesmo no momento de dificuldade dele, ele não deixava de buscar o Senhor, não deixava de acreditar. E Jó colocou todas as forças dele no Senhor, mesmo quando as notícias vieram. Porque quando a notícia ruim vem sobre a vida da gente, irmãos, a tendência da gente é fraquejar. A tendência da gente é querer desistir, de parar. Mas Jó não. Jó escutou da boca da esposa dele, amaldiçoa seu Deus e morre. Mas quando sabemos que Deus que permite a situação chegar na nossa vida, às vezes acometido de uma enfermidade, às vezes acometido de uma situação financeira que você acha que às vezes não tem solução, ou de uma doença mesmo, terminal.
Mas quando é permissão do Senhor, nesse mesmo livro de Jó que ele fala, que ele faz a ferida e ele mesmo a cura. Deus é tão generoso com a gente, tão bondoso, que ele permite a gente passar por maus bocados, por necessidades maiores, para a gente se achegar nele. É porque quando a gente está no deserto, que a gente tem as melhores orações, que as nossas lágrimas são verdadeiras, que ele permite a gente passar por tudo, mas sempre estará conosco. Essa é a promessa dele. Que independente do que você passa com sua vida hoje, eu não sei. Mas nessa noite eu venho te dizer que o que você está passando não é para a morte. É para o nome do Senhor ser glorificado. É para o nome dele ser glorificado. É para pessoas que testemunham na sua vida. E nós todos, irmãos, temos essas pessoas que apontam o dedo para a gente. O tempo todo. Dentro da igreja, dentro de casa, no trabalho. Às vezes você está ali no canto ali calado. Não é porque você está chateado, às vezes você não quer conversar, você está com um problema. Aí vem aquela fofoca. Ah, alguém está ali, ó. Está no pecado. Já não sobe no altar mais. Já não quer conversar, já não se abre. Mas muitas das vezes é mais fácil ficar calado e contar para o Senhor que Ele pode resolver a situação do que ficar contando para um para outro, porque é igual um telefone sem fio. Você fala A para um. Quando chega na 10ª pessoa já está na letra Z. E eles não fazem nada para te ajudar. Esse é o nosso erro. Esse é o nosso erro nos dias de hoje. Apontar os problemas para quem não pode resolver. Apontar os problemas para quem não pode solucionar. Eu aprendi com esse passar dos anos que a gente vence as nossas batalhas no joelho e é no silêncio. É por isso que eu todos os dias na minha oração eu peço a Deus sabedoria. Sabedoria para entender. Sabedoria para discernir quando é a voz dele que está falando comigo e quando é a voz do inimigo. Então, irmãos, quando vocês verem um irmão seu no canto, jogado de lado, chateado, triste, procura não inventar fofoca, não. Procura procurar e ajudar. Deixa de apontar o dedo um pouco, para de ser o juiz. Porque nós não podemos ser juiz de ninguém. Porque a palavra do Senhor fala com o peso que será pesado, também você será julgado. A medida certa. Então, não deixe isso entrar no seu coração. Procura ser temente ao Senhor. Procura levar as coisas do Senhor com seriedade. Porque Ele vê graça naquele que trata as coisas deles com obediência, com disciplina, e não com soberba, na arrogância, com zombação. Entendeu, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. E mais do que ele vai falar aqui embaixo, aqui, ó. Quando seus filhos pecaram contra ele, ele o castigou. A Bíblia não relata se os filhos dele castigou, foi pecado. A Bíblia relata que eles estão reunidos numa casa, fazendo uma comemoração. Mas toda vez que acontecia alguma coisa, Jó pagava um preço pelos filhos dele. E assim é na nossa vida. Às vezes a gente paga preço para pessoas que a gente nem conhece. Às vezes a gente paga preço para os nossos filhos. Às vezes a gente paga preço para uma pessoa que entra aqui no primeiro dia. A gente abraça a causa daquela pessoa. Porque isso é dever da gente. É dever nosso. Não é só de liderança. Não é só de quem está aqui em cima, não. É de todos nós aqui. Porque a igreja é reunida. Quando ela tem uma voz do Senhor, as orações são escutadas mais rápido. É por isso que nós temos aqui a corrente de oração meia-noite. É por isso que nós temos ciclo de oração na segunda-feira. É para isso, especificamente para isso. Para você colocar o que você está precisando lá. E para a gente entrar em oração e ajudar vocês. Como o Jó fazia pelos filhos dele. Amém, irmãos? Amém. E ele fala aqui para Jó também, mas se você procurar Deus, implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, Ele se levantará agora mesmo em seu favor e restaurará o seu lugar que você cabe a você de justiça. O tempo todo aqui, ó, e o bode estava apontando o dedo para ele, como se Jó estivesse naquela vida de perdição.
Mas sabemos aqui que o diabo pediu para tentar Jó, para ver se ele ia negar o Senhor. E Jó, com todo o sofrimento dele, com toda a perda, com toda a tristeza no coração, ele, em momento algum, abriu a boca para deixar de acreditar no Senhor. Ele preferiu pedir a morte dele. Ele pediu falar com o Senhor para que ele foi nascer. Mas o Senhor, com infinita graça, capacitou Jó a passar por esse processo todinho, para que chegasse lá na frente e restituísse ele tudo 2 vezes mais. E o Senhor quer estar aqui nesta noite, Ele quer restituir sua vida. Ele quer restituir sua vida na área da saúde. Ele quer restituir sua vida na área financeira, o seu casamento, as suas relações com seus filhos, com sua parentela, a sua relação com o seu ministério e principalmente a sua relação com o Senhor. Ele te chama nesta noite. Se entrega para mim. Derrama o seu coração na minha presença. Porque eu vou restituir aqui seu por direito. E o Senhor tem prazer em abençoar, irmãos. O Senhor é um Deus verdadeiro. O Senhor é um Deus justo. Ele, quando Ele enxerga a verdade no seu coração, Ele, quando enxerga a disciplina, a obediência em você, Ele não hesita em te abençoar. Você pode passar por momentos difíceis, mas ali o Senhor está lá com você. Desde a hora que você levanta, até a hora que você deita, durante o seu sono, o Senhor está com você. O Senhor não te larga no momento algum. É nós que abandonamos Ele. Por situações difíceis, deixamos de orar, onde precisamos orar mais. Por notícias ruins, deixamos de orar, aonde precisamos orar mais. Temos que ser realistas, irmãos, porque Deus, Ele não é um Deus de barganha. Ele não precisa da gente para nada. É nós que somos totalmente dependentes dEle. O fôlego de vida que Ele nos dá pela manhã, a caminhada durante o dia, o seu trabalho. Seja grato, seja agradecido, porque muitas das vezes não recebemos do Senhor, porque não sabemos agradecer. Vocês já fizeram oração de agradecimento para Deus? Só abriu a boca para agradecer e não pediu nada? A gente é muito egoísta, porque quando começamos a orar, a nossa intenção é pedir. Mas temos que lembrar de agradecer pelo dia que foi vencido, pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos como uma família, porque aqui somos uma família. Independentes, não é tipo sanguíneo igual, mas somos família. Aqui dentro, nosso intuito é cuidar um do outro. Aqui não é escandalizar ninguém, não é jogar ninguém para as portas. Não. Aqui nossa missão é zelar, cuidar e amar. Assim Jó fazia com sua família. E assim Deus quer da gente. Que a gente zele do nosso irmão. Que a gente ame o nosso irmão. Mas aquele amor puro, irmão. Um amor sem maldade. Um amor sem interesse próprio. Um amor puro, um amor leve. É isso que Deus quer da gente. E quando você conseguir alcançar esse ápice da sua vida, dessa intimidade com o Senhor, Ele vai fazer justiça por você. Ele vai colocar na sua vida um futuro grandioso. Coisas imagináveis. Você nem nunca imaginou, Ele vai colocar nas suas mãos. Eu não sei o sonho de cada um aqui nessa noite, mas se é de uma casa própria, se é de um carro, se é de uma faculdade, se é de um casamento, se é de um relacionamento. Não sei, mas eu sei que o meu Deus sabe. E Ele está disposto a fazer isso para vocês. Desde que vocês paguem um preço. Desde que vocês clamem o nome dEle verdadeiramente. Porque o Senhor é Deus de justiça. É um Deus amável, um Deus imutável. Ele não muda. Quando Ele promete, não volta atrás das suas promessas. Ainda que demore a ser cumpridas. Mas é no tempo dEle, não é no nosso. Deus não usa relógio de modelo. Deus usa o Kairos. O tempo do Senhor é o nosso tempo. Às vezes parecemos que estamos precisando, parecemos que estamos prontos para receber a bênção, mas verdadeiramente não estamos. Porque
Melhor que receber a bênção é permanecer com ela. Porque tem gente que recebe a bênção, sai por aquela porta aqui e nunca mais dá as caras. Só que a pessoa acha que só tem aquela bênção para receber momentaneamente. Aquilo ali é só o início de que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Por isso que ele fala: ser fiel a mim e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel a mim e dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade, irmãos. Jó foi honrado porque era fiel. Jó foi honrado porque era temente. Jó foi honrado porque ele não murmurou. Você quer perder suas bênçãos? Murmura, reclama, acorda e fala: hoje meu dia não está bom. Você já perdeu sua bênção. Todos os dias para nós, irmãos, que estamos alicerçados do Senhor, são maravilhosos. A nossa declaração quando acordar pela manhã é: Senhor, entregue meu dia em suas mãos e que seja feita a sua vontade. Assim nos ensinou, que seja feita a vontade dele, não a nossa. Então, irmãos, nosso Deus é tremendo. E ele fala aqui, ó: pois certo que é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos do que fazem mal. Olha para você ver que palavra forte. Ele não fortalece as mãos do mal, do ímpio. Deus fala aqui que se o ímpio levantar contra a sua vida, ele vai de frente. O inimigo das nossas almas, quando levanta contra nossas vidas, ele vai de frente com ele para batalhar por nós. É por isso que nós somos as meninas dos olhos dele. É por isso que Deus não deixa tocar na gente. É por isso que ele nos guarda todos os dias. Ainda que a pessoa levante contra a sua vida em falsidade, em calúnia, em mentiras, mas Deus está ali para te justificar. Por isso que a sabedoria, a maior sabedoria que você tem hoje é ficar calado. Se a pessoa está falando de você, se cala, porque quem justifica a sua vida é o Senhor. É o Senhor que te exalta. É o Senhor que usa o seu inimigo para contar a sua vitória. Ele chega para você e fala assim: tá vendo? Fulano conquistou aquelas missões e espalha para todo mundo. Será que é ele? Aí ele passa na porta, vai para lá, te rodeia. Quando assusta que não, ele chega para você e pergunta: essa casa, fulano? Essa casa aqui foi o papai do céu que deu. É assim que você tem que falar. E é assim que Deus faz. Quando a pessoa se levanta contra as nossas vidas, tenha paciência no Senhor, irmãos. Persevere, porque Ele vai fazer. Aleluia. Ainda que foi declarado palavra de morte na sua vida, Deus vem falando: aqui tem vida. Porque eu tenho o poder de dar o veredito final. Palavra nenhuma que vem de canto nenhum tem autoridade. Então, autoridade é a voz do Senhor. E ela brada como um trovão sobre nossas vidas. Ele, quando levanta do seu trono, ele abate todos os nossos inimigos. É por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que esse ministério cada dia cresce mais. Porque andamos aqui com a verdade. Independente da circunstância, agimos com verdade. Agimos com seriedade. É por isso que Deus tem operado nesta casa. É por isso que Deus tem operado nas suas vidas. É por isso que Deus tem feito mais e mais e trazendo pessoas de qualidade para o nosso meio. Glória a Deus. E que continue assim, para agregar valores ao nosso ministério. Porque aqui não é menor que ninguém. Aqui todos nós temos a mesma estatura e a mesma função, a mesma responsabilidade, os mesmos direitos. Aqui somos um só, tem um corpo só. Aqui não tem divisão. Então, irmãos, essa é a vida com Deus. É o que Deus prepara para nós. Deus coloca cada um no lugar certo e no tempo certo. E é assim que Deus vai continuar fazendo nas nossas vidas. Mas tem que ter fidelidade. Tem que ter coragem de enfrentar. Porque a justiça do Senhor chega. Mas quanto a você, Ele encherá de riso a sua boca, de braços de alegria os seus lábios. Seus inimigos se vestirão de vergonha, e as tendas dos ímpios não mais existirão. No tempo certo, irmãos, a alegria do Senhor vai vir sobre suas vidas.
sobre as nossas vidas. No tempo certo você vai sorrir. É o que ele fala. Jó fala no último versículo da Bíblia que ele só conhecia Deus de ouvir. Depois ele mencionou e falou que hoje eu te conheço de ti. Então é assim. Um dia eu entrei aqui, sabia só escutar quem era Deus, não sabia quem era. E hoje eu conheço quem que é o meu Deus. Glória a Deus. É o meu Deus que me tirou de uma condição e me pôs em outra. Jamais, irmãos, pensaria estar aqui um dia ministrando a palavra. Pôr a mão no microfone para mim era uma tristeza. Morri de vergonha. Mas fazer as coisas do mundo, não tinha vergonha nenhuma. E hoje é o contrário. Hoje eu me envergonho das coisas do mundo e só alegro o que eu faço com o Senhor. Seja servindo na limpeza, na cozinha, seja da forma que o Senhor me chamou. Tudo que eu faço dentro dessa casa é com alegria no meu coração. Eu nunca entrei dentro dessa casa aqui para provar nada para ninguém. Porque eu não ligo porque os outros pensam de mim. Eu preocupo com o que Deus pensa da minha vida. E assim eu falo para vocês. Não preocupem com o que as pessoas pensam de você, falam de você. Preocupem com o que o seu Deus pensa de vocês. Preocupa com o que Deus quer de vocês. O que Ele quer que faça. Pergunta para Ele, o que o Senhor, Pai, quer que eu faça na tua obra? Que Ele vai te direcionar. Ele vai usar. Se você começar a orar, Ele vai usar. Vai usar o A, vai usar o B, vai usar o C, o D aqui em cima, para falar com você. Como eu falei para vocês, aqui não tem ninguém menor que ninguém. Que todos nós somos da mesma estatura e temos a mesma função, o mesmo valor. Um valor inestimável para o Senhor. Porque é Ele que qualifica a gente dentro da obra dele. É Ele que derrama os dons de língua. É Ele que derrama os dons do Espírito Santo. É Ele que derrama os dons de cura. Nós temos que ser gananciosos por isso do Senhor. Usar a ganância, buscar do Senhor verdadeiramente para Ele derramar sobre as nossas vidas. Desesperadamente. Loucos por Cristo. Loucos pela obra. Loucos por tudo que Ele tem dado por nós. Porque a maldade de Deus é poder acordar. Eu falo aqui de direto que a gente coloca o celular para despertar. O celular vai tocar, mas não sabemos se vamos acordar. Não sabemos se vamos acordar. Mas Deus é maravilhoso. E Ele nos permite todo dia renovar as nossas forças pela sua infinita misericórdia renovada pela manhã. Amém, irmãos? Que Jesus abençoe vocês. Fiquem com a palavra no coração. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Eu sinto que esta igreja é como a de outrora. As crianças cantam e também dão glórias. E a mocidade é firme na fé.